uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós veremos hoje mais um fruto do Espírito Santo do Senhor, que move a minha e a sua vida. Amém. Hoje nós veremos sobre a benignidade. Abra sua Bíblia no Salmo 86, dos versos 1 até o verso de número 10. Salmo de Davi, número 86, dos versos 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso, ó meu Deus. Salva teu servo que confia em ti. Ó Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo continuamente. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Senhor, não há deuses semelhantes a ti, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Tu, somente tu és Deus. Amém. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai amado, nós estamos, Deus, diante da tua palavra, diante dessa oração de Davi, Senhor. Nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito em nossas vidas nesse momento. Pai, abra nosso coração, Senhor. Abra nosso entendimento, para que nós possamos, Deus, ouvir a tua voz, perceber, Senhor, a tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te servir. Essa oração, Pai, que fazemos não é nos nossos méritos de forma alguma, é nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, havia um menino que tinha um caráter maldoso, muito ruim. E um dia o seu pai deu a ele um saco cheio de pregos e disse a ele que cada vez que ele perdesse a calma, que ele cravasse um prego na cerca lá atrás da casa deles. No primeiro dia, essa criança pregou 37 pregos na cerca. No dia seguinte, pouco menos. E assim foi acontecendo nos dias posteriores. O menino ele ia dando conta que era mais fácil controlar o seu ímpeto, controlar o seu gênio e o seu mau caráter do que pregar pregos naquela cerca. Finalmente chegou o dia em que o menino não perdeu a calma nenhuma vez sequer, e disse ao pai que não tinha que pregar nenhum prego na cerca. Ele tinha conseguido, finalmente conseguiu controlar o seu mau temperamento. O seu pai, muito contente, muito satisfeito, sugeriu então a ele que a cada dia que controlasse o seu temperamento, ele fizesse o contrário, fosse lá e retirasse um prego da cerca, a qual ele havia pregado. E os dias foram passando, e o menino pôde finalmente dizer ao pai que ele tinha tirado todos os pregos da cerca. Então o pai deu a mão a seu filho e foi com ele até a cerca lá atrás da casa e disse: olha aqui, filho, você trabalhou duro para pregar e para tirar todos os pregos dessa cerca.
Mas preste sua atenção na cerca. Olha os buracos que nela ficaram. Moral da história: pessoas más, pessoas com caráter ruins, podem até mudar ao longo da vida. Porém, nem ela, muito menos as pessoas que convivem com elas, jamais serão as mesmas. Meus irmãos, a benignidade é um fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5 testifica isso a mim e a você. Mas a benignidade muitas vezes é confundida como sinônimo de bondade. Bondade, as pessoas confundem benignidade com bondade. Mas afinal, benignidade não é a mesma coisa que bondade. Uma pessoa benigna não é a mesma coisa do que uma pessoa boa. O mundo aí fora pode até achar que sim, mas o que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso a mim e a você? Meus irmãos, existe uma grande diferença entre benignidade e bondade, embora sejam termos bastante parecidos. Benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. Significa ter excelência no seu caráter. Ser benigno implica em agir sempre em favor do outro, independente de quem ele seja ou do que ele faça contra você. É algo que vem de dentro da gente. É um sentimento, meus irmãos, dado por Deus. É um sentimento sincero, é um sentimento honesto. Meus irmãos, esse sentimento, as pessoas podem até magoar você, as pessoas podem até ferir você, mas esse sentimento promoverá grandes revoluções dentro de você com relação a essa pessoa. A pessoa, quando ela é apenas boa, ela vai se ofender, ela vai se ferir, ela vai se magoar. Já o benigno, mesmo sendo magoado, ele vai continuar sempre fazendo bem, principalmente para quem o fere. Tem uma frase muito interessante que ilustra bem essa diferença entre a bondade e a benignidade. É assim: se eu tiver fome e você me der pão para eu comer, o que é isso? É bondade. Mas se você passar uma geleia maravilhosa nele, isso é benignidade. A bondade faz o que é certo, muitas vezes. É a ação de ser bom, gentil, reto para com o próximo. Já a benignidade vai além dos seus próprios interesses com relação ao outro, ou do que é certo ou errado. A benignidade, ela ultrapassa aquilo que é o normal, o padrão normal, pois enxerga com os olhos da alma, com os olhos do coração regenerado por Deus, todo aquele que necessita que você evidencie Cristo Jesus na vida dele. Ser bom, ser uma pessoa boa, nada mais é do que uma extensão, uma consequência genuína de se possuir um coração benigno. O rei Davi, quando escreve esses versos do Salmo 86, versos que na verdade é uma oração a Deus, Davi está confiando na benignidade do Senhor, pois Davi sabia, através das Escrituras, que Deus, Ele é benigno, Deus, Ele é bom
na sua essência. Na sua essência. Porque tanto a benignidade quanto a bondade provém do Senhor. E à medida que o Espírito Santo de Deus ele vai operando na minha e na sua vida, a nossa mudança de caráter, a benignidade aflora a cada dia mediante o nosso relacionamento com Deus. Onde antes alimentávamos sentimentos de raiva, mágoa, egoísmo, crueldade, agora passa a ser amor, alegria, paz, paciência, a própria benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos, o fruto da benignidade que produz o bom caráter do cristão, dia após dia, na minha e na sua jornada, tem muitas características do caráter do próprio Senhor. Em suma, ele é a consequência de uma vida da caminhada com o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você. Sendo assim, é impossível tê-lo, possuí-lo por vontade própria. Ninguém é benigno por vontade própria. Pelo nosso entendimento, com força, sabe, no nosso braço, isso é impossível. Existem dois aspectos que nós devemos analisar quando se fala em benignidade, que é a benignidade comum, que é o que o mundo fomenta, e a benignidade cristã, a que vem do Senhor. E qual que é a diferença entre uma e outra? A benignidade comum é geralmente quem busca por vontade própria, por causa de algum interesse, ou por causa de algum benefício próprio que ele vai receber. Deixa eu dar um exemplo. A esposa muito boazinha, uma excelente dona de casa, esforçada, zelosa com os filhos, excelente cozinheira, a sua casa vive um brinco, sempre limpa, cheirosa, brilhando. O marido, trabalhador, um ótimo pai, responsável, generoso, prestativo, uma pessoa organizada, olha, um maridão. Agora imagina a situação comigo. Tanto essa esposa ou esse marido, apesar de todos os predicados que eles possuem, descobrem que o seu cônjuge o traiu com uma outra pessoa, que é justamente o oposto delas. Como acha que seria a reação deles ao descobrir uma traição como essas? Além da dor, o coração e a mente deles passaram um tempão tentando entender, primeiro, como pôde uma pessoa boa como ela, com todos os predicados que tem, receber tamanha ingratidão assim? E segundo, o que será, meu Deus, que eu fiz de errado para merecer tamanho descaso, tamanha falta de respeito? E logo ao passar o tempo da raiva, o tempo das brigas, o tempo das discussões, isso ficará martelando em suas cabeças, como o menino que falamos lá no início e acerca. O tempo vai passar, tanto um quanto o outro, se não houver uma ruptura, ou seja, uma separação, ambos poderão até passar por cima disso com a afirmação de que houve o perdão, mas eu duvido que essa seja a motivação primária do coração dessa esposa ou desse marido para com seu cônjuge. Fatalmente, ambos chegarem a essa decisão de perdoar o outro para continuar a vida, antes já foi ponderado, antes já foi muito pensado, posto na balança coisas do tipo divisão de bens,
situação com os filhos, a vergonha perante a família, os amigos, a sociedade, etc, etc, etc. Eles podem até insistir em conviver um com o outro com a desculpa de que houve um perdão genuíno, mas no fundo o que houve foi um misto de sentimento de segurança ou de falta dela, sentimento de perda financeira, de conveniência ou de status social, por exemplo. Ou seja, a pessoa pode até se apresentar como um poço de bondade, mas a benignidade passou longe. É muito comum nós ouvirmos e até lembrarmos do quanto algumas pessoas são generosas. Nós conhecemos pessoas assim caridosas, pessoas boas e que cuidam muito bem de si, de suas famílias e daqueles também que precisam. Deixa eu fazer uma pergunta. O nome de alguma pessoa assim específica vem na sua mente quando eu falei isso daqui? Você conhece alguém com essas características? Eu creio que sim. Todo mundo tem sempre alguém em mente. Pessoas que não conhecem a Cristo, mas cuidam muito bem de si, dos seus e daqueles que mais precisam. Muitas vezes são modelos vivos de benignidade aí na nossa sociedade, devido ao zelo, o exercício do quê? Da sua bondade. Elas geralmente são vistas como referência e exemplos ao quê? A ser seguido. O mundo vai celebrar essas pessoas. Eles irão aplaudi-las, elas serão promovidas, elas serão influenciadoras do modo em que a maioria das pessoas deveriam viver. Como diria o nosso digníssimo amigo Fausto Silva, um exemplo de dignidade. Quantas vezes você ouviu isso no domingão lá do Faustão? Esse é um exemplo de dignidade. O mundo vai aplaudir ele de pé. Mas e Deus? Será que tudo isso que será celebrado pelo mundo também será celebrado por Deus da mesma maneira? Lembra do rei Saul, o primeiro rei de Israel? Um homem desejado, um homem celebrado, um homem imponente, um homem aplaudido por todas as nações, mas que se pôs diante do Senhor por conta das motivações erradas em seu coração, e isso acabou custando o quê? Literalmente a sua cabeça. Na busca pelo novo rei de Israel, o profeta Samuel vai chegar na casa de quem? De Jessé, pai de Davi. E ao olhar para a descendência de Jessé, para os filhos de Jessé, quem se destaca logo de cara era quem? Eliabe, irmão mais velho de Davi, possuidor de diversos predicados, postura firme, bela, imponente. E ele olha logo para a cara de Samuel e pensou, 1 Samuel 16, 6 a 7, presta atenção, não sabe não que eu vou ler aqui. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Irmãos, muitas vezes, mas muitas vezes, nós agimos assim, dessa mesma maneira, motivado por quê? Pela aparência, pelo rótulo, né? Muitas vezes em nossas vidas nós sofremos até graves consequências desagradáveis, decepções, desilusões, por conta de escolhas equivocadas que nós fazemos por olhar somente o quê? Sabe, a fachada, o rótulo, e não para o conteúdo. Quantas e quantas vezes
Acho que não foi só eu. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, disse. Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, toda boa dádiva, tudo o que nos motiva, se não vier do alto, será passivo de mudança ou de variação, como a nossa bondade, por exemplo. Eu sou bondoso com ele por quê? Vai buscar a motivação sua. Tenta fazer um exercício para ver o que te motiva a ser bondoso com ele. Mas somente o dom perfeito, a boa dádiva vem do alto, vem das mãos do próprio Senhor, para a minha e para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Não se iluda com isso. Deus conhece o meu e o seu coração. A gente consegue até enganar, iludir, com toda boa ação possível aqueles que desconhecem a Deus, mas ao Senhor não. Amém? Bom, nós temos acerca da benignidade comum. Agora veremos sobre a benignidade cristã. Meus irmãos, benignidade cristã é aquela que se manifesta onde a natureza humana não tem mais a capacidade de atuar. Sabe onde termina? Onde o ser humano acaba. Dali em diante acabou o homem, acabou a mulher. É ali que começa a atuar a benignidade dada por Deus. Portanto, a benignidade é uma marca de quem busca ser como Cristo. E é o fruto de quem anda com o Espírito Santo do Senhor, dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus que habita dentro dele. Diga uma coisa, quantas e quantas vezes nós já ouvimos sobre dar a outra face? Se você for querer contar, você não vai conseguir. E tanto que nós já ouvimos isso ao longo da vida, muitas e muitas vezes. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Ouvir, nós ouvimos, mas e na prática? Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Imagina só, aquela esposa e aquele marido. Citei agora há pouco. Como sendo o seu marido ou a sua esposa. Vamos fazer um exercício. Como você acha que reagiria se descobrisse tamanho ato de deslealdade dele ou dela contra você? Ou talvez aquela pessoa que te deu um prejuízo financeiro assim, monstruoso, absurdo, devastador na sua vida, que te custou muito, muito caro, que levou você à lona, literalmente. Como que você reagiria com essa pessoa? Será que você faria o que Jesus disse para eu e você fazermos? Aliás, o que Jesus disse? Mateus 5, 38 a 48. Irmãos, preste muita atenção, por favor. Ouvistes que foi dito. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levantar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a sua capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu, porque Ele nasce o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa você terá?
Os publicanos também não fazem a mesma coisa? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que vocês estão fazendo de especial? Os gentios também não fazem os mesmos? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meu irmão, benignidade cristã é, acima de tudo, ter a capacidade de amar, de perdoar até mesmo os piores inimigos. O que dirá quem está próximo de você? É também agir como bem, quando naturalmente o mundo aí vai gritar para você: faça o mal, revide, pague na mesma moeda. O mundo espera que você agimos segundo o olhar do mundo, não segundo o olhar de Deus. Ah, bom, pastor, entendi. Eu sei que na minha vida cristã não pode haver espaço para outra coisa. A possibilidade de ser benigno eu quero, pois toda a bondade que eu expressar será motivada errada se não for voltada por Deus. Eu entendi, pastor. Tá. Então, na prática, como que eu devo levar minha vida para fazer a vontade de Deus e ser uma pessoa benigna de fato? Dentre tantas ações que nós devemos intencionalmente, irmãos, intencionalmente ter, movidas pelo Espírito Santo de Deus, eu destaquei 3 apenas, porque nós temos pouco tempo, que manifestam a benignidade vinda do Senhor na minha e na sua vida. Portanto, preste atenção. Se você quer se apresentar como uma pessoa benigna aos olhos de Deus, comece através das suas palavras. Isaías 54, verso 4. Preste atenção. O Senhor Deus deu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como um discípulo. Eu acho maravilhoso esse verso aqui, pois ele ilustra muito bem como deve ser a nossa relação, como que falamos e que está diretamente atrelado ao que nós ouvimos. Um bebê, se não for estimulado a falar através do que ele ouve do pai e da mãe, como que a criança começa a falar? É pelo estímulo do que ele ouve do pai e da mãe. Se não houvesse isso, ele seria mudo, ele não aprenderia a falar. E se eu não estiver enganado, geralmente aquele que possui deficiência auditiva, ou seja, uma pessoa surda, ela consequentemente não consegue falar, ou tem muita dificuldade em falar. Nós falamos porque primariamente nós o que? Ouvimos. Se falamos bem, é porque nós o que? Ouvimos bem. Se falamos mal, é porque estamos colocando os nossos ouvidos onde não deveríamos. Mas a pergunta aqui, as perguntas aqui são: o que estamos dando ouvidos? O que eu e você estamos parando para prestar atenção? E o que está saindo da minha e da sua boca em consequência disso? Será que estamos falando com a língua de instrução aos que estão cansados, como Isaías acabou de dizer? Será que o meu e o seu ouvido está atento como ser o que? Um bom discípulo? Onde nossos ouvidos estão inclinados? Onde o meu e o seu ouvido está inclinado? No Cristo Jesus? Ou na conversa aí no mundo? Meus irmãos, o que sai da minha e da sua boca, invariavelmente passou pelos nossos ouvidos. Portanto, vamos fazer uma autoanálise, um exercício nosso. Analisa você mesmo aí, irmão. O que você tem falado no seu cotidiano? O
O que você tem ouvido? Dos outros, na TV em casa, no celular, na internet? O que você tem falado? O que você tem ouvido? Será que há benignidade no que você fala? Do que eu falo? Será que o que estamos falando está edificando o próximo com aquilo que sai da nossa boca? Será que nós estamos sendo edificados com aquilo que está entrando pelos nossos ouvidos? Analisa aí. E depois responda a si mesmo. Se Cristo não for a sua fonte de aprendizado, se as palavras de Jesus não são as que mais ocupam o espaço dos seus tímpanos, dificilmente haverá benignidade na minha e nas suas palavras. Dificilmente. Irmãos, irmãs, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você... Quando eu falo cuidado com o que você ouve, você pode ser exposto a qualquer tipo de situação. O que eu estou querendo dizer, que a palavra de Deus diz, é cuidado com o que você para prestar atenção. Consequentemente, cuidado com o que você diz. Amém? Segundo, você quer se apresentar como uma pessoa benigna aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor? Atente-se para as suas atitudes. Meus irmãos, olha só como é que tudo está ligado, é impressionante. O que eu ouço irá influenciar o que eu digo, certo? E o que eu digo irá influenciar o que? O que eu faço. Vai influenciar o que eu faço. Romanos 12, 17 e 18, presta atenção. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Meus irmãos, o cristão benigno, temente a Deus, procura fazer tudo para que haja paz consigo e com os outros. Isso é uma característica da presença da benignidade na vida dele. Isso aqui está diretamente ligado ao que Cristo falou, em dar a outra face. Ou seja, nem que ele tome prejuízo, ele prefere ter paz. Paz em espírito, paz no coração, paz com Deus, do que se apegar apenas à razão. Se o seu direito for um agente que vai roubar a tua paz, abra a mão dele, irmão. Abra a mão dele. Mais vale um prejuízo, seja ele qual for, do que você perder a sua comunhão, a sua paz com Deus. Mais vale um prejuízo do que o seu direito, fazer valer o seu direito debaixo de guerra, debaixo de contenda. Veja bem, irmãos, eu não estou aqui, fique bem claro, não estou aqui afirmando, dizendo que você tem que ser um banana, você tem que ser um coitado, para que todos os outros façam de você gato e sapato. Não é isso. Se você tiver direito em alguma questão, e se houver entendimento mútuo, é um direito, portanto é lícito aos olhos de Deus. Mas se um direito seu for causador de discussões, dissensões, ira, raiva, se possível, arque você, irmão, com prejuízo. Mas evite a contenda, evite a briga. Tem crente que passa a vida vendendo briga. Ele acorda vendendo briga. Bom dia, por que bom dia? Sabe, encrenqueiro. Muitas vezes não é nem com ele o negócio, mas ele não aguenta. Ele simplesmente não aguenta. Ele não dá ouvidos a Deus. Ele não guarda sua língua do mal. Portanto, como é que vai ser as ações dessa pessoa? Pensa comigo. Todas truculentas, intempestivas.
Ele será facilmente vencido pelos pecados que estão dentro do coração dele. Facilmente. E será causador de tanta discórdia, tanta desavença, na família, com os amigos, na rua, que isso pode evoluir para coisas muito piores. Pode ver as coisas violentas, as atrocidades que acontecem. É dessa forma, esse é o caminho. Coisas que em nada glorifica a Deus, muito menos evidencia o caráter benigno que um servo de Cristo tem que ter. Crente briguento, crente barraqueiro, não, meu irmão. Por favor, procura fazer o bem, sem se importar a quem seja, muito menos pelo motivo que for. Retribua o mal que você recebe com o bem que habita em você, com a benignidade que Deus te dá, através do Espírito Santo do Senhor, que faz morada dentro do seu coração. Releve, perdoe, deixa a sua justiça própria de lado e confia na justiça de Deus, amém, irmão? Amém. Benignidade através das nossas atitudes é o que Deus também espera que eu e você tenhamos. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Não. E Deus já capacitou eu e você para isso. O dia que Ele converteu o teu coração. E por último, e não mais importante, você quer se apresentar como uma pessoa benigna aos olhos do Senhor? Invista na realização do que? De boas obras. Invista. Efésios 2, de 8 a 10. Presta atenção. Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio do que? Da fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que nós andássemos nela. Olha que espetáculo isso! Meus irmãos, nós sabemos que boas obras não salvam ninguém. Ah, ele é tão bonzinho, esse é o lugar no céu garantido. Não tem. Se ele não tiver Cristo no coração, ele não tem. Esse de fé deixa isso muito claro. O que salva é a fé verdadeira, genuína, em Cristo Jesus. Amém. Porém, todo aquele que foi salvo por Cristo, ele tem que evidenciar benignidade na sua vida, através do que? Das boas obras, que o próprio Senhor, o próprio Deus, previamente prepara para mim e para você, todos os dias. E aqui, diretamente ligado com a explicação lá do início, sobre a diferença da bondade, da benignidade, está diretamente ligado. Nossas obras devem ser boas por causa da benignidade que o Espírito Santo de Deus nos capacita a ter, como fruto do Espírito de Deus que habita em nós. Portanto, por si só, virá atrelada os interesses do nosso coração. Tome cuidado com isso. O crente em Cristo Jesus, ele está apto a realizar a boa obra, porque ele entende que ele já foi salvo em Cristo e teve seu caráter transformado por Deus. Boas obras são tudo aquilo que nós podemos fazer e que Cristo Jesus será glorificado através da minha e das suas ações. Isso extrapola, irmãos, extrapola muito a questão da caridade apenas. Nossa, aquele tem lugar no céu garantido. Aquele, se não for para o céu, ninguém mais vai. Você ouve direto isso daí, no mundo aí fora. Tem gente que entende que boas obras vão salvar ele. Tem gente que entende que
por boas obras é ser caridoso com os demais. Isso está incluso, sim, óbvio. Mas como batistas, reformados em Cristo Jesus, vemos a caridade como um meio de refletir Cristo na vida do outro. Vai muito além disso, irmão. Boa obra é acordar todo dia e pensar assim: como eu posso ser útil hoje, Senhor? Na igreja, ser útil no mundo, ser útil onde eu trabalho, ser útil na minha família, útil até mesmo para aqueles que nós julgamos que muitas vezes não é nem merecedor do nosso esforço, que a gente faz isso. Pois para um crente em Cristo, o que será feito não será por causa de quem vai receber a boa obra. O beneficiário já é consequência, irmãos. Mas o que fazemos por causa do Senhor, amém? Amém. Você entende isso, irmão? A importância disso? Amém. Quero ser útil na igreja. O Ari me chamou para subir e pregar 37 pregos na cerca, lá em cima da igreja. Oh Senhor, que prova, irmão. Não, irmão, não é prova não. O irmão está precisando de ajuda. A igreja precisa de 37 pregos sejam pregados lá, senão vai acabar caindo e machucando alguém aqui embaixo na casa do vizinho. Não, irmãos, isso não glorificará a Deus em nada. Olha aí, vamos lá. Se coloca à disposição. Você não está fazendo por Ari. Você não está fazendo por mim, por ninguém. Você está fazendo para Deus, para Cristo Jesus. Porque você é o embaixador dele aqui. Você representa ele aqui. Você percebeu que toda vez que um crente dá uma mancada, a primeira coisa que você toma na cara é: ah, ele me disse que é crente. É ou não é? Percebeu que o mundo está assim em mim e em você? Portanto, o outro, o beneficiário, já é uma consequência. Mas nós fazemos é por causa de Deus, por causa da benignidade que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Davi, quando escreve o Salmo 86, ele sabia muito bem sobre a benignidade do Senhor. Deus, na sua benevolência, na sua complacência, apesar das tantas falhas, dos nossos pecados, ele passou por cima de tudo isso e entregou o seu Filho amado a sofrer naquela cruz, por mim e por você. Deus, ele é muito benigno com nós, que apesar de saber do nosso mau comportamento, porque nós muitas vezes nos comportamos mal diante de Deus, muitas vezes nosso comportamento passa longe do que é a vontade do Senhor. O que o Senhor faz? Ele estica a sua benevolência, sabe, como um elástico que nunca se rompe. Tudo isso porque nós somos o quê? Salvos em Cristo Jesus. E a oportunidade que Ele dá para quê? Para que você aprendamos como evidenciar Cristo através da benignidade que o Espírito Santo de Deus capacita eu e você a ter. Você já pensou se a benignidade do Senhor não durasse para sempre? Durasse até o ponto de Ele se irritar comigo, com você? O que você acha que iria acontecer com nós? Pare e pense. Davi clama ao Senhor, porque ele sabe que Deus é cheio de amor por todos aqueles que invocam a Ele. Davi clama ao Senhor porque ele sabe que Deus, na nossa pior angústia, Ele vai ouvir a minha e a sua oração. Ele vai ouvir. Davi clama continuamente porque sabe que Deus se compadece de nós, porque a sua benignidade permanece para sempre. Meus irmãos, só a salvação em Cristo Jesus já é motivo suficiente para sermos eternamente gratos a Deus. Mas assim como a história do pão com geleia, Deus nos agracia com tantas dádivas todos os dias. Amém. Não é só o pão.
Deus dá muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós merecemos. Isso é uma evidência do caráter, da benignidade do Senhor, que tem que ser evidenciado na minha e na sua vida, porque Deus colocou isso no meio do seu coração, através do Espírito Santo dele. Ser grato, vontade de fazer o bem, tem que se transformar em marcas daqueles que amam a Deus, amém, irmãos? Amém. A pessoa tem que olhar para você e falar: não, ele é diferente. Mas o que ele está ganhando com isso? Nada, ele está tomando prejuízo. Ele está levando na cabeça, literalmente, como o mundo fala. Mas por que ele faz isso? Eu não sei. Eu só sei que ele faz, e faz com alegria no coração. Você quer impactar o mundo? Age assim. Tem uma frase de um teólogo inglês chamado John Wesley, eu gosto muito, presta atenção: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, com todos os meios que você puder, com todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Amém, irmãos? Amém. É isso. Antes de agir com bondade, devemos pensar com benignidade. Só assim nós agiremos com menos egoísmo, com menos hipocrisia. Amém, irmãos? Amém. Bondade genuína aos olhos de Deus é consequência de uma vida benigna. E uma vida benigna só com relacionamento verdadeiro, sincero com Deus. Não há outro meio. Você não consegue produzir benignidade própria. Tem outra frase que eu gosto muito. Essa eu não sei quem escreveu, mas eu gosto dela. Ser bom, presta atenção, grava isso. Ser bom é passageiro, ser benigno é eterno. Amém, irmãos? Amém. Que a benignidade como fruto do Espírito possa se fazer presente no meu e no seu coração todos os dias, para que Cristo seja evidenciado, visto por todo aquele que carece da sua graça, e que nós possamos ser instrumentos de bênçãos na mão do Senhor. Que o mundo veja o amor de Cristo através da minha e da sua vida, através do que nós falamos, do que nós fazemos, daquilo que nós evidenciamos, que tem que ser Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Abaixe sua cabeça. Vamos orar a esse Deus maravilhoso.